E aí, meninas, tudo bem? Página 24, vamos fazer a correção do exercício 1, depois a gente vai corrigir o 1 e o 2 da página 25. Vamos lá, então. Olha só. Aqui nós temos uma figura, né, mostrando o trajeto, né? E tá vendo aqui, ó, ele mostra toda a trajetória, aonde se iniciou, que é o T0, e aí ele vem. Ele vem até aqui, depois ele volta por baixo aqui, tá vendo? E aí ele fala assim, ó, qual a variação da posição do corpo entre os instantes T0 e T2? Então, olha só, você tem que olhar aqui, ó, o T0 é 20, T2 é 60, T2 é o tempo final, então você começa com ele, ó, 60 menos 20 do T0. Ou seja, se a partícula saiu daqui, se a gente saísse daqui, se o corpo saísse daqui e fosse até lá, ele ia ter um deslocamento de 40 metros. B. Agora ele está perguntando do tempo T0 para o T5. T5 está aqui, ó, que é 0. T0 continua sendo aqui em 20. Sempre você vai colocar o intervalo menor para o maior. Então, o maior é o T5, que é o tempo final. Olha aqui, ó, é 0. Menos T0, que é o tempo inicial, 20. 0 menos 20 não é 20. 0 menos 20 é menos 20 metros, porque mostra o sentido que ele foi. C. A posição do corpo entre T0 e T4. Veja só. Nesse caso, é um momento interessante, porque o T0 e T4 estão aqui, ó. Mas aí você vai fazer, ó, T0, que é o ponto final. 20 menos T0, 20. Qual foi a variação? 0 metros. E, no fim, quantos metros o corpo percorre em seu movimento entre os instantes T4, T0 e T4? Então, ó, T0 está aqui. Aí tem o T4 aqui embaixo. Como é que eu vou saber que isso não vai dar 0? Olha só. Para ele sair do T0 até ele chegar no T2, ele andou 20 metros. Para ele voltar aqui, ele anda mais 20 metros. Então veja, isso é diferente. A posição dele não variou, mas quanto ele percorreu? Aí, o entendimento é que ele foi de T0, passou para T1, T2, T3 e T4. Ele teve que fazer o deslocamento na ordem. Então, ele começou aqui no 20 e foi aqui no T2. Então, ó, vou começar aqui, ó, T2 menos T0. Então, é 60 menos 20. Então, até chegar, sair daqui, até chegar aqui, ele deslocou 40 metros. Depois, acontece o inverso. Ele está no T2 e vai para o T0, né? Então, se você fizer a subtração desse valor, você vai ver que é o deslocamento. E aí, deslocamento não precisa necessariamente ser negativo, senão você vai errar, mas ele saiu do 60, ele foi para o 20, saindo do 60. Isso daria menos 40 metros. Mas como ele quer saber o quanto ele percorreu, a gente não pode fazer esse menos esse, que daria 0. Você vai somar os dois, porque ele gastou 40 para chegar em T4 e depois mais 40 para chegar de volta ao T0. Nesse caso aqui, perdão, T4 não, né? T2. Ele gastou 40 metros do T0 ao T2 e depois do T2 até o 4 mais 40. Então, o deslocamento que ele teve aqui, ó, foi de 80 metros. Certo? Vamos lá. Agora aqui, olha só. Quais são as 3 grandezas físicas relevantes ao funcionamento do sistema de radar? Então, lendo aqui essas explicações sobre o radar, o que nós temos de grandezas que a gente pode observar é tempo, porque ele tem que saber, né, em quanto tempo
ele percorreu um espaço específico para poder saber a velocidade. O espaço, porque não adianta você saber quanto tempo a pessoa passou dentro do intervalo que você estipulou. Tem que ter um espaço entre esse intervalo, né? E aí, então, aí, com isso ele confere a velocidade. Já no 2, ele quer saber dessas grandezas qual é pré-fixada, ou seja, pré-determinada, qual delas vai variar e qual é o resultante. Então, olha só, coloca-se 2 radares. Conforme o carro passa aqui, ó, ele marca que o carro passou aqui e quando chegar aqui, ele conta a distância aqui de tempo, ou seja, quanto tempo gastou para se percorrer esse espaço aqui. O tempo que ele vai percorrer aqui vai depender da velocidade que ele está, certo? Então, isso aqui é uma grandeza que vai variar. O que nunca muda aqui, que é fixado, é a distância, né? Ou vou chamar aqui de espaço para ficar igual lá em cima, ó, entre o radar 1 e o radar 2. Com base nisso, ele vai fazer uma relação com esse tempo, né? Que é variável, vai depender da velocidade da pessoa. Então, ele vai achar a relação. Dentro desse espaço, quanto tempo ele gastou para percorrer ele? Com base nessa relação, ele acha a última, que é a velocidade. Porque a velocidade, né, é o deslocamento de metros por segundo. Certo? Então, de novo, o espaço é fixado, né? O tempo é uma variável que depende de cada motorista, né? E a relação entre os dois você chega em velocidade. Beleza? É isso.